É Cristo chamando, chama por ti e por mim. Graças a Deus por nos reencontrarmos nesta manhã de sexta-feira, hoje 27 de dezembro, estamos já dando praticamente um adeus ao ano que está findando. Eu aproveito nessa oportunidade para agradecer a todos os nossos mantenedores, patrocinadores que têm nos ajudado a manter este programa no ar, que eu costumo dizer, não deixe esta chama se apagar. Queremos agradecer às igrejas que têm cooperado, que têm colaborado conosco, a exemplo da Igreja Evangélica Congregacional do Calvário, que tem sido uma parceira durante esses longos 29 anos, 28 anos. Para o ano estaremos celebrando o 29º aniversário do programa Opção para a Vida. Quero aproveitar a oportunidade de agradecer aos diretores da TV Maior, Canal 11. Queremos agradecer aos nossos irmãos que também se tornaram patrocinadores anônimos. Há muita gente, alguns empresários que não quer sequer que sejam os seus nomes citados, suas empresas. Queremos agradecer também ao nosso irmão Alex Pai, Alex Filho da TV Master, Canal 20, que tem sido também parceiros do nosso programa Opção para a Vida. Aproveitamos a oportunidade para agradecer também a LPC, que tem enviado material vasto para a gente agora, sala de prosa e da letra à palavra. Nós queremos agradecer também ao Ministério da Chamada da Meia-Noite, né, que tem também enviado material vasto para a gente apresentar através do Opção para a Vida. Queremos agradecer também aos nossos irmãos que têm sido grandes colaboradores, a exemplo do nosso cinegrafista, o Joacil Brito, que está por trás. Ele não aparece, mas ele está nos bastidores, né, fazendo com que essas imagens cheguem até você, no trabalho de edição, que é muito desgastante. Quero agradecer aqui ao Joacil. Fica a nossa palavra aqui de registro a todos, enfim. E quero nesta oportunidade agradecer especialmente a você, telespectador, que tem estado conosco todas as manhãs, ou na TV Master, na TV Canal 11, TV Maior, ou através do YouTube, que também estamos exibindo esses nossos programas pela internet. Você que assiste em casa, você que vem, às vezes, viajando no seu celular, quero agradecer a todos quantos têm também nos acompanhado no YouTube. Deus os abençoe grandissimamente. Fica aqui a nossa palavra final. A Deus que tem sido esse sustentador, mantenedor, que tem nos dado a oportunidade de estarmos todos os dias transmitindo esta mensagem. Esperamos, portanto, continuarmos em 2020, se Deus assim nos permitir, né? Certo de que estamos fazendo e cumprindo a ordem de Jesus. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Então fica a nossa palavra aqui de gratidão a todos que têm cooperado conosco, que têm nos assistido. Nesse instante eu quero deixá-los agora com a última parte desta mensagem ministrada pelo pastor Magno durante as comemorações do 48º aniversário da Igreja do Calvário e 39º aniversário do Coral Saracale. Pessoas que só vêm para o período de louvor, chegam atrasados, ainda saem antes da pregação. Nós não entendemos o que é culto. Culto é um diálogo entre Deus e o seu povo. Deus está falando, nós estamos respondendo. O ministro está pregando, crentes se levantam e vão beber água. Você entendeu o que é a pregação? Deus está falando através da boca do pastor. E você se levanta e diz: eu não quero ouvir Deus, eu quero beber água. Eu não quero ouvir Deus, eu tenho que resolver uma coisa no WhatsApp. Tenho que entregar uma mercadoria da Avon. Uma coisa é quando é uma necessidade legítima, precisar tomar um remédio, alguma coisa dessa natureza. Primeira igreja que eu pastoreei, tinha um adolescente que sentava na frente. Eu contava, ele ia beber água 11 vezes no culto. 11. Um dia eu chamei aquele rapazinho. Comprei uma garrafa desse tamanho. Disse: meu filho, isso aqui é um presente do pastor para você. Disse: obrigado, pastor. Por quê?
Se você tem muita sede, varão, quando você vier para o culto, você enche a garrafa. Aqui tem 1,5 litro. Você enche, coloca do lado do banco. Quando tiver sede, você bebe. Por que você se levanta 11 vezes? Ele disse, eu não sei. Ele não sabia o que era o culto. Mas depois que aquele varão aprendeu, nunca mais se levantou. E ficava lá com a garrafa. Eu terminei meu pastorado naquela igreja, ele ainda tinha garrafa. Temos que ter consciência do que é Deus falando conosco, irmãos. Tantos crentes chegam na igreja, Senhor, fala comigo, fala comigo, fala comigo, fala comigo. Na hora da pregação ele sai. Eu digo o quê? Nada. Deus fala. Basta que você escute. Fica quieto aí. Escuta Deus falar contigo. Amém? Vamos continuar. Versículo 3. 9 e 10. Ainda daqui para meia-noite tem muita coisa ainda. Versículo 3. Veja. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. O véu está sobre a vista daqueles que não creem, Paulo está dizendo. Versículo 4. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Algumas coisas precisam ser entendidas aqui. Paulo diz aqui que Satanás é o Deus desse século. O Salmo 24, verso 1, vai nos dizer: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Então, de quem é a terra? De quem é a terra? De quem é o mundo? Deus. E como é que Paulo diz que Satanás é o Deus desse século? Precisamos entender isso. Primeiro, ele é o Deus desse século porque aqueles que vivem em obediência a ele têm ele como seu Deus. Ninguém vive sem um senhorio. Aqueles que são salvos têm Cristo como seu Senhor. Aqueles que não são salvos têm o diabo como seu Senhor. Esta é uma verdade dura, mas uma verdade bíblica. Jesus disse aos fariseus: vocês não creem porque o pai de vocês é o diabo. Jesus não era politicamente correto. Ele não era. Ou você tem Deus como pai, ou você tem o diabo como pai. É o que Jesus diz, é o que Paulo diz. A segunda coisa que nós devemos entender aqui, como Satanás sendo o Deus desse século, ou o príncipe, ou o rei, é que o seu reinado é um reinado parasita. Lembra do Antigo Testamento a história de Absalão, filho de Davi? Absalão volta depois de um período de fuga, fica ali na porta da cidade, julgando causas, dizendo que seu pai era muito ocupado, então as pessoas podiam trazer os problemas a ele, e ele mesmo resolvia ali, porque Davi não ia dar conta de tudo aquilo. E assim Absalão foi criando ali uma boca de urna para usurpar o poder de seu pai. Até que ele invade o palácio, Davi é informado e foge, e Absalão se proclama como rei. A pergunta feita é: quem era rei? Absalão ou Davi? Davi. Absalão tinha um reino parasita. O reino dele era em função do reino do seu pai. O reino dele se alimentava do reino do seu pai. Mais tarde na história a gente vai ver que Absalão morre. Davi retorna ao trono e o golpe de Absalão cai por terra. O reino de Satanás é assim. É um reino parasita. Ele se mantém de forma parasitária dentro do reino de Deus. Ele engana. Lembra da tentação de Jesus? Quando ele levou Jesus para um ponto bem alto e disse: está vendo isso aqui? Tudo isso aqui é meu. Se você se dobrar e me adorar, tudo isso aqui eu dou a você. Mas tudo aquilo ali já era de Jesus. Jesus é rei dos reis, Senhor dos senhores. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo dos que nele habita.
Satanás é enganador, as tentações de Satanás são enganadoras. Então ele permanece enganando os incrédulos. É isso que Paulo está dizendo aqui. Ele cega o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz da glória de Cristo, do qual é a imagem de Deus. Então veja o versículo 6. Nós chegamos já aqui na parte final. Veja o que nos diz aí o texto. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração. Abra sua Bíblia comigo em João, Evangelho de João, capítulo 1. Vamos ler o versículo de número 4 e o versículo de número 5. Enquanto você abre, eu vou falando aqui. Lembra que quando João começa seu evangelho, ele começa dizendo: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Quem é o Verbo? Jesus. E o Verbo estava com Deus. Que pessoa é essa da Trindade? O Pai. E diz: e o Verbo era Deus. Então o texto está dizendo que Jesus é Deus e o Pai é Deus. Está defendendo a divindade do Pai, a divindade do Filho, certo? Perceba que esse texto é importante. Veja o que diz o versículo 4 e o versículo 5. À luz do Evangelho, veja o que o texto nos diz. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A vida estava nele. Nele quem? Cristo. E a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Capítulo 1, versículo 3 de Gênesis, Deus vai dizer: haja luz. Capítulo 2 vai dizer que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito pairava sobre a face do abismo. Ali havia trevas, o Espírito pairava. O Espírito estava participando da criação. O Espírito estava trazendo ordem à criação. Deus diz: haja luz. A primeira ação de Deus para a organização da criação é a criação da luz. Para que haja ordem, é necessário que haja luz. Imagine você que faltasse energia agora em toda a Campina Grande e não tivesse nenhum ponto de energia, todos os nossos celulares estivessem descarregados, ninguém achasse uma caixa de fósforo, nem isqueiro, nem nada que pudesse gerar luz, e estivéssemos num absoluto breu, nas trevas. Vamos dizer que nós estamos em um lugar, quando isso acontece, e você não vê absolutamente nada na sua frente, como é que você acha a saída dali? Você vai tateando até encontrar. Se encontrar. Vamos dizer então que depois de tatear alguns minutos, eu pego você pelo braço, rodo você bem muito e ando com você para lá e para cá e depois lhe solto. Como é que você fica? Perturbado, né? Fica atribulado ali. Já não tem luz e agora está tonto, pronto, aí acabou-se. Você fica sem direção. Você fica sem senso. Você vai cair por cima dos bancos, cair por cima de cadeira, cair por cima de câmera, cair por cima de instrumento, cair por cima de tudo. A desordem está instaurada porque não há ordem. Só há ordem onde há luz. Veja o que João está fazendo no Evangelho. No princípio era o Verbo, versículo 1 do capítulo 1. No princípio criou Deus, versículo 1 do capítulo 1 de Gênesis. Versículo 3 de Gênesis, haja luz. Versículo 4 do capítulo 1 de João. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Assim como na primeira criação, Deus trouxe ordem, primeiro através da luz, dizendo: haja luz. Ouvimos
a voz do Eterno, dizendo para as trevas do nosso coração: haja luz. E houve luz. Para que nós crescêssemos, para que essa luz fosse gerada, para que essa luz viesse nos iluminar as trevas do coração, é necessário uma ação do Espírito. Lembra que em Gênesis 1 o Espírito pairava sobre a face das águas? E Jesus vai nos dizer no capítulo 16 de João, que é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito que operou na primeira criação e é o Espírito que opera na nova criação, que é a igreja. A nova criação começa com a igreja. O apóstolo Paulo vai dizer: aquele que está em Cristo é nova criação. Assim está no texto grego original. Nós somos o início da nova criação de Deus. Quando Deus diz aos nossos ouvidos espirituais: haja luz, então o Evangelho entra ali, transforma aquela vida por completo. Vejamos alguns outros textos para nós caminharmos um pouco mais. Veja Lucas capítulo 10, versículo 27. O que nos diz a palavra de Deus nesse texto? Lucas capítulo 10, versículo de número 27. Esse texto irá nos falar de fato o que a luz é para as trevas em relação à conversão. É a mudança dos nossos afetos, é a mudança dos nossos amores, é a mudança de onde nós depositamos fé. Jesus vai nos dizer aqui: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. Amarás então o teu próximo como a ti mesmo. Esses são os efeitos da luz em nós. Esses são os efeitos da conversão em nós. Nós não amávamos a Deus, amávamos a carne, amávamos o pecado, amávamos as concupiscências desse mundo, amávamos a soberba da vida. Quando nós somos salvos, nós amamos ao Senhor com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todas as nossas forças e com todo o nosso entendimento. É uma transformação da nossa visão. Agora, por causa da luz, nós temos uma visão ordenada. O Evangelho reordena, reorganiza a forma que nós enxergamos todas as coisas. Quando nós somos transformados pelo Evangelho, somos melhores maridos. Não tem como o Evangelho transformar um marido e ele não ser melhor marido. Se o Evangelho transforma um homem, ele é um melhor marido. Amém, irmãos? Amém, irmãs? Amém. Se o Evangelho transformou uma mulher, ela é uma melhor esposa. Amém, irmãos, varões? Se o Evangelho entrou na vida de jovens, eles são melhores filhos. Queremos melhores esposas? As irmãs querem melhores maridos? Orem para que o Evangelho transforme seu marido. Ore para que o Evangelho transforme sua esposa. O Evangelho, ele não tem que ser como você quer. Ela não tem que ser como você quer. Ele tem que ser e ela tem que ser como Jesus. Você que é jovem, está orando aí, pedindo uma bênção. Irmão, você está pedindo aí um varão a Deus. Senhor, manda um varão para mim. Você, irmão, que está pedindo aí uma abençoada. Você pode pedir a Deus que ela seja bonita. Isso não é pecado. Mas a coisa mais importante é que ela seja parecida contigo, Senhor. Que ele seja parecido contigo, Senhor. Porque senão não adianta. Não adianta. Vá ainda para Lucas capítulo 1, versículo 78. Estou chegando no final, não vou mais enfadá-los. Capítulo 1 de Lucas, versículo de número 78 e 79. Zacarias, quando louva a Deus pela vida de João Batista, fala nesse cântico sobre o Cristo, no versículo 78, dizendo: graças à entranhável misericórdia de nosso Deus,
pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Perceba que só é possível ter os pés dirigidos no caminho da paz por causa do sol, por causa da luz. Só é possível seguir no caminho da paz se tiver iluminação. Interessante aqui no pensamento teológico de João, do apóstolo João, luz sempre está relacionada à verdade. Luz sempre está relacionada à verdade. Por isso que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Deixa eu fazer algumas aplicações finais para nós concluirmos. Primeiro, meus irmãos, o Evangelho muda a nossa mente, muda a nossa forma de ver as coisas. O Evangelho transforma os nossos amores, as nossas afeições. A luz do Evangelho revela o que há de errado conosco. A luz do Evangelho nos mostra o que está fora do lugar, o que está fora de ordem. Por isso nós precisamos do Evangelho. O apóstolo Paulo nos diz que Deus nos transportou do império das trevas para o reino do seu Filho amado. Estávamos nessa escuridão. Quando somos encontrados pelo Evangelho, estamos no reino de luz. Por isso nós precisamos da luz do Evangelho. O texto nos diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas há pecados que nós não nos lembramos. Às vezes há pecados que estão ocultos, que nós nem sabemos. Então a Bíblia também nos orienta a orarmos assim: vê se há em mim, Senhor, algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Precisamos da luz do Evangelho. Precisamos estar aos pés do Salvador. Precisamos buscar o Salvador. Irmãos, Cristo é o maior tesouro da igreja. Eu posso não ter paletó, eu posso não ter carro, eu posso não ter casa, eu posso não ter saúde, amanhã eu posso perder minha visão, eu posso não conseguir mais andar, eu posso perder minha voz, mas eu não quero jamais perder a minha comunhão com o meu Cristo. Tire-me tudo, menos Cristo. Tire-me a vida, menos Cristo. Ele é incomparável. Você entende isso? Você sente isso? Hoje à tarde estava reunido com novos convertidos na igreja. E todos os semestres eu espero as mesmas perguntas, que eu tenho o maior prazer do mundo de respondê-las todo semestre. E hoje, mais um irmão fez uma pergunta, que todo semestre é feita: pastor, como eu sei que eu sou salvo? Aquele irmão estava angustiado. Falava para ele sobre a obra do Espírito na regeneração e na santificação da vida dos crentes. Diante daquilo tudo que eu tinha falado, aquele irmão olhou para si e disse: misericórdia. E me perguntou: pastor, como eu sei que eu sou salvo? Existem vários sinais que a Bíblia nos mostra.
E eu dei vários a ele. Eu não vou ler todos aqui com vocês, mas eu vou ler apenas um. Efésios, capítulo 6, versículo 24. Veja o que diz esse texto. Antes de ler com aquele rapaz, eu lhe fiz uma pergunta. Você é capaz de sair desta sala hoje à tarde e cometer todos os pecados que você conseguir cometer? Ele disse: não, pastor, eu não posso fazer isso. Eu disse: muito bem, daqui a pouco você me diz por que não pode fazer isso. Vamos ler primeiro o texto. A graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. Voltei meus olhos para aquele jovem e perguntei novamente: por que você não sai daqui para cometer todos os pecados que você consegue? Ele disse: porque eu tenho um temor a Deus, pastor. Eu sei que é um pecado contra o Senhor. Então eu lhe disse, diante desse texto, responda apenas uma pergunta: você ama sinceramente Jesus? Os seus olhos encheram-se de lágrimas. E aquele novo convertido me disse: eu o amo mais do que qualquer outra coisa nessa vida. E eu olhei para ele e disse: você é crente. Um ímpio não ama Jesus sinceramente. Alguém que não teve uma experiência de novo nascimento não ama Jesus sinceramente. Pode até gostar da igreja, gostar da pregação, gostar do povo, mas só ama sinceramente Jesus os que não estão mais em trevas, mas conheceram a luz da graça de Deus. Meus irmãos, que o Senhor os abençoe e os guarde. Que o Senhor incline o seu rosto sobre vocês, tenha misericórdia de vocês e lhes dê a paz. E até o nosso próximo programa, se Deus assim nos permitir. Ao Rei dos Reis, consagra tudo que sou. Ao Rei dos Reis, consagra tudo que sou. De gratos louvores transborda meu coração. A minha vida, entregue-se para Ele. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo meu amor. Eu te louvarei, cante. Eu te